Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra quem já me conhece e pra quem não me conhece, eu sou Alan Carvalho e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é um tema que eu me esquivei o máximo que eu pude, só que é algo que vocês vêm recorrentemente me pedindo nos comentários de alguns vídeos, que é justamente para eu falar sobre a economia e a crise que está ocorrendo na Argentina. Eu confesso que não era algo que eu queria falar justamente porque eu não entendo sobre economia, não sei termos técnicos e não sei como explicar para vocês. E também porque falar de economia é falar sobre política, então eu sei que isso pode trazer pessoas indesejadas nos comentários, então eu tentei evitar realmente o principal fator é porque eu não sei o que explicar para vocês, eu não sei falar de economia. Então o que eu vou falar nesse vídeo é justamente o que eu tenho vivido desde 2018, certo? E alguns pontos também sobre o dólar e o peso. Então é disso que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. Eu queria muito agradecer vocês, porque finalmente o canal chegou a 1000 inscritos, e isso é porque vocês estão acreditando no que eu tô fazendo, no conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. Então eu agradeço muito. Então antes da gente começar, já peço pra você deixar o like aqui embaixo, que vocês sabem que isso é muito importante. Se você é novo aqui no vídeo, continua assistindo. Se você gostar, se inscreva também e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saírem aqui no canal. E é claro, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode tanto deixar aqui nos comentários ou me seguir nas redes sociais e mandar por lá. E se puder compartilhar esse vídeo com alguém, isso vai me ajudar muito. Bom, como vocês sabem, eu cheguei aqui na Argentina em 2018. Ali em 2018, a Argentina já estava começando uma recessão e desde lá ela vem nessa grande recessão de crise econômica. Em 2018 era um outro governo que estava aqui na Argentina e ali, quando eu cheguei, o peso ele já valia em torno de 10 pesos para você comprar $1. Então eu cheguei, os preços não eram nada dos preços que estão hoje em dia. Eu acredito que passou de 100% o valor dos preços dos alimentos, dos aluguéis de hoje em dia mudou muito mesmo e vem cada vez mudando. E essa situação também ela piorou muito em 2020, com toda a crise, a pandemia que está ocorrendo no mundo inteiro. No ano de 2018 também ocorreram diversas manifestações na Argentina justamente porque se pensava, se conversava sobre emprestar dinheiro do FMI. Ocorreu que esse dinheiro foi emprestado e foram mais de 44 bilhões de dólares. Esse dinheiro a princípio foi justamente para o déficit fiscal e para dívidas que a Argentina teria que pagar. Até hoje existe um burburinho, meio que uma nuvem pairando, se realmente de fato esse dinheiro foi empregado nisso ou não. No ano de 2018 eu também acompanhei a desvalorização do peso. Só nesse ano foram mais de 40%. Quando eu cheguei aqui, o peso valia, para você comprar $1, você tinha que ter 10 pesos. Nos meses seguintes era 17, 18, 20. Quando você precisou de 25 pesos para comprar $1, todo mundo aqui se desesperou, começou a correr para os supermercados para fazer compras enormes para abastecer as suas casas, porque as pessoas estavam com medo que faltasse alimentação, certo? Que faltasse suprimentos no supermercado. Isso não aconteceu naquela época, não aconteceu em nenhum ano seguinte, apesar de algumas notícias chegarem no Brasil que falta carne, que falta isso, que falta aquilo. Não falta. O que falta é o poder aquisitivo justamente para o argentino para ele poder comprar esses produtos. Isso sim é um fato. Foi também nesse ano, nessa época que teve o boom do dólar, que você precisava de 25 pesos para $1, que os argentinos correram para os bancos, sacaram tudo que eles tinham em suas poupanças, porque eles não confiam nos bancos aqui e eles estavam com medo que o seu dinheiro ficasse retido nos bancos, porque isso já aconteceu lá em 2001, 2002, quando a Argentina ela passou por uma crise cambiária e todo o dinheiro que eles tinham na poupança ficou retido por mais de um ano. E quando devolveram esse dinheiro, devolveram, por exemplo, muitos guardavam dinheiro no banco em dólar, devolveram em peso, só que não devolveram corrigido. Então, desde lá, os argentinos não confiam em deixar dinheiro no banco, eles compram dólar todo mês, certo? Eles pegam os salários deles, compram ali uma quantia de dólar e guardam em casa, eles não deixam no banco. Com toda essa crise, o país também instaurou que agora cada pessoa pode comprar apenas $200. Isso porque a reserva de dólares começou a ficar escassa. E de 2018 até os dias atuais, ocorreram muitas mudanças. Os valores subiram absurdamente, mais de 100%. Aluguéis subiram muito. Esse ano, então, a coisa vem piorando, certo? Alimentação, ocorreu muitas mudanças. Por exemplo, se eu for comparar em real, no ano de 2018 eu pagava no mês, assim, com alimentação, com aluguel, com lazer, cerca de R$600. Isso fazendo uma comparação bem boba, certo? Porque aqui a gente se usa pesos, então a gente tem que focar que aqui é pesos. Então não tem como se manter, as coisas aqui estão bem ruins
eu consigo me manter porque eu tenho um emprego bom, eu sou sozinho aqui. Mas uma família, certo, que tem que se manter aqui é muito difícil. Uma família de 3, 4 pessoas é quase impossível se pelo menos ali as 4 estejam trabalhando. Então, assim, as coisas têm ficado difícil, tem sido muito difícil pro argentino, né? Ele ter ali um poder de compra e comprar as coisas que ele quer. Então, as coisas não estão fáceis aqui. Eu sei que vocês assistem os meus vídeos, por exemplo, de eu indo no supermercado, mostrando os valores tanto em peso quanto em real, ou quando eu falo, né, sobre os meus valores mensais. Só que vocês têm que pensar que aquilo dali é um valor, no caso de uma pessoa que mora sozinha, e também que não tem como comparar o valor em real e o valor em peso, porque aqui o que rege é o peso. Algo que talvez vocês possam ver em outros vídeos é justamente o câmbio, né? Os brasileiros que moram aqui, que recebem dinheiro do Brasil, falando a quantidade que eles convertem em câmbio. Sim, eles pegam uma grande quantidade de valores em pesos quando tem essa conversão. Só que isso não supre os valores, por exemplo, de aluguel, de alimentação. Então, muito brasileiro acaba torcendo para que o câmbio aumente, para que ele consiga trocar mais dinheiro. Só que isso, no momento que isso acontecer, isso quer dizer que o peso vai estar desvalorizado mais ainda, os valores vão subir mais ainda. Então, tipo, não tem como ficar nessa realidade do real com o peso, certo? A gente tem que pensar que aqui as pessoas vivem com o peso. E o peso está cada vez mais desvalorizado, assim como o dólar aqui está sumindo do mercado. E muita coisa aqui é regida justamente no dólar. Por exemplo, o mercado imobiliário aqui, compra e venda é dólar. Aqui você consegue ir no supermercado, numa venda da esquina e comprar com dólar. Então eles utilizam muito do dólar e isso faz também com que a moeda a moeda local, no caso, fique cada vez mais desvalorizada. O país tem uma grande dívida que não acompanha o PIB. A dívida está 100% maior do que o PIB e a dívida é em dólares. A dívida em pesos deles é muito mais baixa do que a dívida em dólares. Atualmente, o governo, né, o ministro da Economia está tentando, por exemplo, renegociar a dívida que eles fizeram lá com o FMI em 2018, que eles não chegaram a pagar em 2019. Então agora eles estão tentando renegociar essa dívida para ver se as coisas conseguem, né, começam a funcionar por aqui. Só que existe também toda essa questão da pandemia, por exemplo, o país está parado, certas fronteiras estão fechadas, não está recebendo turista e a Argentina ela depende de turismo. Então as coisas aqui estão paradas, não estão funcionando. Novas restrições voltaram também, né, em todo o país justamente por causa do aumento de casos. Então assim, as coisas não estão fáceis. Não existe bem assim, uma esperança de que isso se resolva em 2021. Provavelmente não em 2022, mas as coisas estão caminhando, ninguém sabe exatamente para onde é que elas vão. Resumindo, as coisas estão mudando o tempo todo, os valores estão assim aumentando absurdamente e o argentino ele tá sem poder algum de compra. Então assim, tá muito difícil a situação aqui realmente para os argentinos, principalmente para quem tem família, para quem tem que sustentar a família, certo? O brasileiro que tá vivendo aqui, as coisas estão mais amenas justamente se ele recebe um dinheiro de fora. Então você não vai ver muito brasileiro reclamando. Só que o que acontece é que os argentinos aqui do país não estão tendo como adquirir as coisas, não estão tendo como sustentar. A pobreza, por exemplo, entre cada 10 argentinos, 3 estão vivendo na pobreza, então as coisas aqui estão muito, muito alarmantes mesmo. Eu não sei se vocês conseguiram compreender esse vídeo, se eu consegui passar a ideia que eu queria pra vocês, espero que sim. Então deixe os comentários aqui embaixo se vocês entenderam, se não entenderam, se ficou com alguma dúvida. Se você acompanhou o vídeo até aqui e não é inscrito, se inscreva, deixa o like, que vocês já sabem que isso é muito importante pra mim, é importante pro canal, para que o canal cresça. Qualquer dúvida que vocês tenham, sugestões, vocês podem tanto deixar aqui nos comentários, como também, né, lá no meu Instagram, podem estar me enviando por lá que eu respondo todo mundo. E se vocês puderem compartilhar esse vídeo com alguém nas redes sociais, isso já me ajuda muito e ajuda também para que o canal possa crescer cada vez mais. Eu agradeço muito vocês por isso.